Glórias a Deus. Queridos, eu quero compartilhar com vocês uma palavra. では皆さん、聖書箇所の方をみんなと共有していきたいと思いま Se す。 encontra no Evangelho de Marcos, no capítulo 16. マルコの福音書16章を開いてください。 Amém? Quero falar um pouquinho sobre a missão do cristão. 今日はクリスチャンのミッションについて語りたいと思います。 Deus tem uma missão para cada um de nós. 皆さん、神は私たち一人一人にミッションを与えています。 Muitas vezes nós estamos desatentos para essa mensagem de Deus para as nossas vidas. 時に私たちはこの神のメッセージに目を背ける時があります。 Ou muitas vezes nós deixamos essa mensagem na mão de alguns. あるいはこのメッセージを他の誰かの手に委ねることだってします。 Mas essa mensagem é para todos, é para a igreja do Senhor. しかしこのメッセージは皆のためであり、皆が遂行するためのメッセージ Eu です。 quero abrir com vocês em Marcos capítulo 16. Nós vamos ler a partir do versículo 14. では、マルコの福音書16章の14節から読んでいきます。 Marcos 16, versículo 14 até o 20 nós vamos ler, tá bom? 14節から20節まで読みます。 Nós vamos ler somente em português, tá? ポルトガル語のみで読みます。 Aleluia. A Bíblia diz assim: mais tarde Jesus apareceu aos 11, enquanto eles comiam, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não acreditaram nos que o tinham visto depois de ressurreto. E disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. E depois de ter-lhes falado, o Senhor Jesus foi levado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor então cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com sinais que a acompanhavam. Amém? Feche os teus olhos, vamos orar mais uma vez. では皆さん、目を閉じてください。 Eu sei que nós já oramos, mas eu quero convidar você a mais uma vez, com toda a fé do teu coração, certo de que Deus está presente aqui em nosso meio, a clamar a Deus, para que Deus fale a tua vida e a minha vida, em nome de Jesus. もうすでに神様は語りかけてくださいましたし、私たちは祈りましたが、さらに祈りを増し加えていきたいと思います。 Amém? Oremos ao Senhor. Pai, nós graças te damos por todas as coisas. 天のお父様、すべての物事に感謝します。 Obrigado, Deus, por mais um dia de vida que o Senhor nos concedeu. もう一日、私たちに命を与えてくださって感謝します。 Entendemos, meu Pai querido, que a vida é graça do Senhor para as nossas vidas. 主よ、命はあなたから与えられる恵みその E もの enquanto で o す。 Senhor nos concede vida, o Senhor nos concede oportunidades, Senhor. あなたが命を与え続けるたびに素晴らしいチャンスを与え E 続 não けま somente す。 oportunidades, mas o privilégio de podermos cultuar e servir ao Senhor. チャンスのみならず、あなたを礼拝する機会も与えてください Estamos ます。 alegres na tua casa, Senhor. あなたの家にいて嬉しいです。 Celebrando a comunhão do teu corpo aqui neste lugar. あなたの体の一部としてこうやって交われることに感謝しま Alegre, す。 Senhor, por sermos a igreja do Senhor. あなたの教会として参加できることに感謝しま Certos, す。 Deus, de que o Senhor está presente aqui em nosso meio. 私たちの間におられることに感謝し Espírito ま Santo す。 de Deus, toma controle total desta reunião 聖霊様、どうぞこの場を支配してくだ e さ traz い。 para nós mais uma vez a revelação da tua vontade, ó Deus, através da tua palavra, Pai, em nome de Jesus. そしてもう一度御言葉を通してあなたの御心を教えてください。 Todo louvor e toda glória seja ao Senhor. すべての栄光と誉れをあなたに返し Em ま nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. す。アーメン。 Glórias a Deus. Queridos, como nós pudemos compartilhar, nós falamos que Deus tem uma missão para a igreja. 皆さん、先ほど共有した通り、
神は教会にミッションを与えています。 Muitas vezes nós estamos desatentos para esta verdade. しかし時に私たちはこの真実に気づいていない時があります。 Ou muitas vezes nós queremos terceirizar para passar a nossa missão para que outros a realizem. あるいは他の人に自分のミッションを委ねようとすることだってあります。 Ou nós muitas vezes ficamos acomodados esperando que outros façam. あるいは今の状況に満足してそのままの人生を生きていることだってあり Ou ま até す。 mesmo pensamos que isso está ao encargo de somente alguns, quem sabe pastores, evangelistas. あるいはミッションは牧師先生あるいは宣教師のためにしか用意されていないと考えま Mas す。 quando nós lemos o contexto do texto que nós lemos, しかし私たちがこの聖書箇所を読むと nós vemos que esta missão é para todos aqueles que viessem a crer na mensagem do Evangelho. このミッションは福音を信じた者全てに与えられるものなので Se す。 você crê em Jesus, se você crê no Evangelho, este chamado, esta missão é para a tua vida. あなたがイエス・キリストを信じるなら、福音を信じるなら、このミッションはあなたのもの É で muito す。 importante entendermos que nós acabamos de ler a palavra de Deus. とても大切なポイントは、今現在私たちは神の御言葉を読んだところ Nós です。 estamos lendo texto ou uma história criada por homens. 私たちは人間によって作られた物語を読んでいるわけではございませ Mas ん。 aqui é o relato de um fato, de um acontecimento histórico. しかし、ここで綴られているのは事実です。 O texto nos mostra, queridos, que Jesus Cristo havia sido traído por Judas. 聖書を読むと、キリストはユダに裏切られたと書いてあり Ele ま foi す。 entregue aos sacerdotes e às autoridades romanas. そして祭司たち、ローマの政府の関係者に引き渡され Ele ました foi。julgado, そして裁きを受けま ele し foi た。 condenado. そして彼は有罪判決を受けました。 Condenado à morte de cruz. その有罪判決は死刑でし E た o。texto nos diz, queridos, que Jesus Cristo, ele morreu ali naquela cruz. そして聖書がはっきりと語るのは十字架上でイエス・キリストは死なれたと。 Seu corpo foi colocado em uma tumba. そして彼の体は洞窟に入れられたと。 Uma pedra de mais ou menos 1,5 toneladas fora colocado à porta do seu túmulo. そしてその洞窟の入り口にはだいたい2トン半の重さのある石が置かれました。 Seu corpo foi preparado, 彼の体は巻かれまし foi た。 enrolado com linho. そして絹を用いてさらに固定されました。 Aromas foram colocados sobre o seu corpo. さまざまな香辛料が塗られました。 Mas os evangelhos nos trazem uma grande revelação. しかし福音はここで止まりません。 Ao terceiro dia, 3日後に Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. 死人の中からキリストはよみがえら E れ esse é た o ので marco す。 importante para a igreja do Senhor. これは主の教会にとってとっても大事な事実です。 Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. イエス・キリストは死人の中からよみが E え a られた。 ressurreição de Cristo, queridos, é a base da nossa fé. そしてキリストの復活は私たちの信仰の土台で E す。 esse Jesus Cristo que ressuscitou, この復活したイエス・キリストは ele aparece para os seus discípulos. 弟子たちの目の前に現れま Eles す。 entregam uma missão. そして彼らにミッションを与えま Ele す。 chega até aqueles homens. 彼らに近づいて O texto diz que eles estavam ali fechados em um quarto e eles estavam amedrontados. 聖書でははっきりと弟子たちは扉を閉じてそして部屋の中で怖がってこもっていたと書いてあります。 Mas Jesus, com muita graça e com muita misericórdia, chega até os seus し discípulos かしイエス・キリストは恵みと憐れみを持って弟子たちに近づき e ま traz す。 uma mensagem muito importante para aqueles homens. そしてあの弟子たちに素晴らしいメッセージを残してくれます。 Ele entrega aqueles homens, ele entrega a todos aqueles que viessem a crer no Evangelho de Cristo uma missão. イエス・キリストはあの弟子たちにそして彼を信じる者たち全員にミッションを残しま Era す。 como se Jesus estivesse falando: olha, eu cumpri aquilo que eu lhes falei que haveria de fazer, agora eu estou colocando diante de vós uma missão para que vocês possam também cumprir. あたかもイエス・キリストが私は私のするべきことを成し遂げた。今度はあなた方の番だよと言っているかのようで Era como す。 se Jesus falasse assim: agora
vocês precisam fazer a parte de vocês. イエス・キリストはこの瞬間、次はあなた方がやるべき仕事があるんだよと言っているかの E よ é うで muito す。 importante que nós estejamos conscientes da nossa missão. 私たちが自分のミッションが何であるかを知ることはとても大事 Porque, です。 queridos, é muito gostoso e nos traz uma alegria muito grande saber que nós somos salvos. 私たちが救われているっていう事実を聞くとき、とても嬉しいですよね。 Saber que somos igreja do Senhor. 主の教会の一員であるこ Podemos と、 aqui entre irmãos nos alegrarmos. そして兄弟たちと交わりを持てることは嬉しい Isso で é すよ muito ね。 bom. とてもいいことです。 Desfrutarmos dessa alegria, dessa harmonia entre irmãos. この嬉しさ、そしてこの平安を味わうことは素晴ら Mas しいことで esse す。 não é o fim. しかし、ここで終わらないんです。 Jesus não nos salvou para sermos um clube de amigos. イエス・キリストはただ単に友人のクラブ会を開くために私たちを救っ Jesus たわ não けじゃ nos ない。 salvou para sermos um grupo de pessoas bem intencionadas. ただ単にいい人たちの集まりを作るためだけにキリストは救ったわけじゃない。 Mas Jesus nos salvou e nos entregou uma missão. イエス・キリストは私たちを救われ、ミッションを与えたんで De す。 sermos suas testemunhas no meio dessa geração em que nós estamos vivendo. 私たちが生きているこの世代の中で証人となるっていうミッションを A 与えま igreja し ela た。 precisa entender essa mensagem. 教会はこのメッセージを理解するべ Jesus き certa で feita す。 ele disse, olha, grande a seara, mas poucos são os que trabalham. イエス・キリストはこう言いました。収穫は多いが働き手が少ないと。 Poucos são os ceifeiros. 種をまく者が少ないんだと E。os campos estão prontos para a colheita. その反面、大地は収穫をする準備ができていると。 Queridos, nós temos acompanhado notícias e mais notícias por aí. 皆さん、私たちはさまざまなニュースをたくさん聞いてきていると思いま Vemos す que。nós estamos rumando dia após dia, a passos largos ao final. 一日一日過ぎるたびに世の終わりが近づいていると私たちは体感してい Que ま nós す。 estamos muito próximo do arrebatamento. 私たちはキリストが再臨される間近にいるかと思いま Onde す。 Cristo voltará para arrebatar a sua igreja, levar a sua igreja ao encontro de Deus. キリストは自身の教会を連れて行くために再臨され、そしてその日には私たちは天の父と会うことになりま Ou す。 seja, o tempo de servirmos a Deus é agora. 要するに私たちが神に仕えるときは今しかないのです。 Porque muitas vezes, queridos, nós vamos vivendo a nossa vida como se nós fôssemos viver para sempre aqui. 私たちはこの人生をあたかも永遠に生きるかのような気持ちで過ごしていませんか。 Como se uma longa vida nos espera. あたかもこれからもう素晴らしい長寿が待っているかと E 思いな é がら、 muito comum quando nós achamos que somos o dono do tempo, nós desperdiçarmos o tempo. そして私たちは自分は時間を支配できるんだと勘違いしながら時間をとても無駄にしちゃうん Quando で nós す。 achamos que nós temos muito tempo, nós jogamos tempo fora. 私たちが時間は有り余っていると考えた瞬間、時間を無駄にしてしま Mas う uma んで das す。 coisas que a gente sempre fala, queridos, que o tempo sempre falta no final. しかし皆さん、時間っていうのは終わりが近づくといつも足りなくなってしまいます。 E a verdade é, queridos, que nós não temos controle do tempo. 事実、私たちは時間をコントロールなんてできないんで Nós す。 não sabemos do dia de amanhã. 明日何が起こるかなんて全くわからない。 Não sabemos. わからないんです。 Não sabemos daqui a 5 minutos o que vai acontecer. 5分後何が起こるかなんて実際のところわからないん De で modo す que。quando Jesus fala do dia do arrebatamento, イエス・キリストが彼の再臨の話をされた時、 ele fala assim que ele virá como se fosse no dia do ladrão. 彼はこう言いました。私が再臨する時は泥棒が家に押しかけてく O るかのよう ladrão, に似て quando い ele ると。 vem, ele liga para tua casa e fala assim, ó, queria fazer uma reserva para um assalto na tua casa. 泥棒は何かしら強盗するときに自宅に電話をして今から物を盗みに行く Ele 準 liga 備 falando assim, olha, とは é o 言いません。 né, tal dia, às 15 horas da tarde, é melhor que você não esteja na sua casa, porque nós vamos entrar e nós vamos saquear a sua casa. いいですか、午後の3時どうか家にいないでください、強盗が入るのでっていう電話しないんですよ。 Não, o ladrão não avisa. 全く予告もなしで押しかけてきます。 Jesus está dizendo que a sua volta será repentina.
同じような形でキリストの再臨も突然起きま O す。 dia e a hora ninguém sabe. 日時は誰も知ることはできません。 Então, quando nós entendemos esta realidade, 私たちがこの事実を理解するとき、 queridos, isso nos deixa de sobreaviso. これは私たちにあたかも警報音かのようなも De のにな modo り que ま Paulo す。 fala à igreja de Éfeso: olha, vocês devem remir o tempo de vocês. パウロはエペソの教会にこう言いました。皆さん、自分の時間をしっかりと大切に扱ってくださいと。 Administrem com sabedoria o tempo de vocês. 知恵を持って自分の時間を扱ってくださいと。 É tempo de servirmos ao Senhor. 私たちが持っている時間を主に使えるために使ってくだ Jesus さ ele い。 teve 3 anos de ministério prático. イエス・キリストは3年間もの間自分のミニストリーのために咲きまし E た。 nós vemos um homem, um Deus que estava ali em busca dos perdidos. 人間でもあり神である方はその3年間迷える人たちのためにずっと働き続け Ele ていまし sabia た。 qual era a sua missão. イエス・キリストは自分のミッションを分かっていたん E ele です。 sabia que ele tinha um tempo determinado. そして自分には時間が限られているということを知っていました E。por isso ele viveu intensamente o ministério dele. それゆえキリストは熱心に自分のミニストリーに時間を割いたんで Nós す。 precisamos cair em si, queridos, que nós temos um tempo determinado. 私たちは負に落ちて自分の時間は有限なんだっていうことを知る必要がありま Paulo す。 sabia. パウロはそれを理解していまし Paulo た。 esperava a vinda de Cristo a qualquer momento. パウロはキリストが再臨される瞬間をいつでも待ってい Por たんで isso ele す。 viveu o ministério dele de um modo muito intenso. それゆえ彼が行ったミニストリーはとても熱いものでし Então た。 nós, a igreja do Senhor, também precisamos entender. それゆえ私たち主の教会も理解するべきです。 Existe um tempo determinado por Deus para que cumpramos a nossa missão. 私たちがミッションを成し遂げるために与えられた時間は有 Então 限 nós なんです。 precisamos nos levantar. それゆえ立ち上がらないといけませ Nós ん。 precisamos agir. 私たちは行動に移さないといけな É い muito。interessante, queridos, que aqui nesse texto que nós lemos, 興味深いポイントがこの聖書箇所に Jesus あり faz ま esse す。 chamado aos seus discípulos. イエス・キリストはこの招待を弟子たちにします。 E logo no primeiro versículo que nós lemos, そして私たちが読んだ聖書箇所で Jesus は、 fala de 2 inimigos da nossa missão. イエス・キリストは私たちのミッションの敵になり得る2つの敵を紹介し A ます。 Bíblia nos diz assim: finalmente apareceu Jesus aos 11 quando estavam à mesa e censurou-lhes o que? A incredulidade e a dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. その後、11人の弟子たちが食事をしているところにイエスが現れ、彼らの不信仰を咎められました。どうして私が復活したという者たちの証言を信じなかったのですか？ Jesus fala de 2 elementos que nos deixam paralisados na nossa missão. 私たちのミッションを妨げる2つの要素をキリストは語り 2 ます。 agentes que se opõem ao sucesso da missão que Deus incumbiu a nós. このミッションが成功するのを妨げる2つの敵が現れている O わけです。 primeiro inimigo da nossa missão, queridos, é a incredulidade. まず1つ目の敵は不信仰です。 Queridos, e a incredulidade não é uma mera dúvida. 皆さん、不信仰っていうのはただ単に疑いっていう言葉では済まされないも Porque é のです。 lógico, você não vai sair crendo em qualquer coisa. 私たち人間は全ての物事を信じながら生きていくことはそもそもありえないです。 Mas a incredulidade é a decisão de não crer e negar também evidências e provas. しかし不信仰っていうのは実際に存在する事実をそれでも存在していないものとして扱うことです。 Para aquele que é incrédulo, queridos, os milagres não são suficientes. 皆さん、不信仰なものからしたら奇跡が行われたとしても不十分なんで Em す。 alguns versículos anteriores, o texto diz que Maria Madalena, juntamente com as mulheres, haviam ido ao templo, ao túmulo de Jesus. 別の聖書箇所ではマグダラのマリアはキリストの墓に訪れたと書いてありま Mas す。 quando chegaram lá no túmulo, um homem de branco se apresentou a eles, dizendo: olha, ele não está mais aqui porque ele ressuscitou. しかしキリストの墓に着くと白い服を着た天使が
こう言います。もう彼はここにいませんと。 Vai e compartilha com os discípulos. さあ弟子たちにこのニュースを共有しなさいと。 Vai e compartilha também a Pedro. さあペテロにもこの情報を共有しなさいと。 Vocês lembram que Pedro havia também negado a Jesus Cristo? 皆さん知っての通りペテロはキリストを裏切りました。 E Deus fala para que Pedro também fosse, anunciasse a Pedro a ressurreição. しかし神様はそれでもペテロにもこの情報を伝えなさいというわけです。 Maria Madalena, ela corre até onde estavam os discípulos e anunciam aqueles homens. マグダラのマリアは急いで弟子たちのもとに行ってそれを伝えます。 Mas eles não creram. しかし彼らは信じなかったのです。 Eles duvidaram. 疑ったのです。 A Bíblia nos fala lá em Lucas, no capítulo 24, ルカの福音書24章ではこ de う dois 書いてありま discípulos す。 de Jesus que estavam indo para Emaús. イエス・キリストの弟子たちがエマウスの町に向かっている話があります。 Eles haviam ouvido o relato das mulheres. この弟子たちは女性たちが話をしたニュースを聞いてはいました。 As mulheres disseram: Jesus não está mais lá, ele ressuscitou dentre os mortos. 女性の方々はイエス・キリストはもう墓にはいない、死人からよみがえったと言いました。 E mais, aqueles dois discípulos, eles falam assim: olha, e Pedro também foi até lá e viu realmente que o túmulo estava vazio. そしてさらにこの2人の弟子はペテロがその墓に行って、そして墓が空っぽであるということを、その情報をもうすでに持っていたんで Mas す。 ainda assim eles não creram. でもそれでも彼らは信じていなかっ É たん que です。 Jesus apareceu a eles, イエス・キリストが現れるま se では apresentou a eles キリストが彼らに自己 e 紹介を falou し para ます。 aqueles homens: vocês são tardios para crer em toda a verdade. イエス・キリストは直球に全ての真実に対してあなた方は信じるのに遅すぎると。 Então esses homens, depois dessa experiência do encontro com Jesus, このキリストに会った男たちが持った経験によって eles voltam até onde estavam os demais discípulos この弟子たちは他の弟子たちがいる場所に戻りま e す。 eles compartilham: olha, o Senhor se revelou a nós. この2人の弟子ははっきりと主が私たちの目の前に現れた Mas よ a と言い Bíblia ま nos す。 diz でも聖書はこう語りま que す。 ainda assim aqueles discípulos de Cristo não creram na mensagem. それでもキリストの弟子たちはこの情報を信じなかったと。 E eles estavam ali num quarto como esses, com medo, passivos, escondidos. そして弟子たちはこのような部屋の中で扉を閉めて怖がりながら震えていたわけです。 Eles estavam apreensivos com o que haveria de acontecer com eles, 自分の身に何が起こるのかわからないから恐怖で満ちていたのです。 sem coragem nenhuma para sair. 外に足を出す勇気もなかった。 E é isso que acontece, queridos, quando nós nos tornamos pessoas incrédulas. 私たちが不信仰な人になるとこのような事態に陥ります。 O medo começa a tomar conta do nosso coração. 恐怖が私たちの心を支配し始めるわ Quando けで nós す。 começamos a duvidar de Deus, そして私たちは神に疑いをか quando け nós 始め começamos a ます。 duvidar da palavra de Deus, 神の御言葉を疑い始めます。 nós somos cercados por insegurança. そうすると私たちは安全じゃない場所にいるかのような感覚に浸り Porque ま uma す。 coisa nós temos entendimento, queridos. 私たち人間は一つのことを理解はできま Nós す。 somos pequenos e limitados diante de muitas situações da nossa vida. 私たちはさまざまな問題が起きた時にとてもひ弱で解決すらできない存在 E であ uma るという vez こ que と nós です。 tiramos Deus da história da nossa vida, 自分の人生から神様を取り除いた瞬間、 nós vemos que estamos em grandes complicações. 私たちは問題にぶち当たるとそれを解決できなくなります。 Aqueles homens estavam ali escondidos, この男たちは隠れていたんです。 parados, 止まっていた。 inoperantes, inativos. 行動に移さずただただ怯えていたんです。 E muitas vezes nós não estamos agindo porque nós não estamos crendo na totalidade da verdade de Deus. 私たちもなぜ行動できないのか、神の完全なる御業を信じていないからです。 Nós estamos duvidando da veracidade da palavra de Deus. 神の真実さに疑いをかけちゃってるんです、私たちは。 Queridos, nós não podemos balançar. 皆さん、私たちは揺らいではいけません。 Esta palavra
é a verdade absoluta para as nossas vidas. この御言葉は私たちにとって真実です。 Esta palavra é inerrante, é infalível. この御言葉は間違えることはありえないので Ela é す。 completa. 完全なのです。 Aqui está contida toda a história da humanidade. この聖書の中に人類すべてのストーリーが描かれてい E ま mais す。 eu posso afirmar, queridos, que aqui está contida a história da minha vida e da tua vida. この聖書の中に私の人生、あなたの人生が綴ってあります。 Começo, meio e eternidade. 始まり、現在、そして永遠についても語ってくれていま Está す。 tudo aqui. もうすべてここにあるのです。 Mas se nós não cremos nessa verdade, でもこの真実を信じないならば、 nós ficamos inativos. 私たちは行動ができなくなるんです。 Nós paramos de agir. 私たちはもはや身動きを取れなくなってしまい Aqueles ま homens す。 não estavam acreditando. この男たちは信じることができていなかったんで Então す。 eles falaram assim: nos arriscar para quê? 彼らはこう言ったと思います。なぜリスクを冒さないといけないの A かと。 falta de fé na palavra de Deus nos deixa parados, 神の御言葉不足によって私たちは動きを止められてしまいます。 acomodados. その状況に満足してし Servir ま a うので Deus, me す。 entregar a Deus, me dedicar a Deus para quê? Porque será que vai acontecer? 何のために神様に委ねようか、何のために神様のために頑張ろうか、そもそも起こるのかと。 Essa parada, esse pastor de arrebatamento, será? キリストの再臨って本当に起きますかと。 Como na época de Noé. ノアの箱舟の時代も同じでした。 Noé anunciou para as pessoas do seu tempo. ノアは自分の時代の人々にしっかりと伝えました。 Virá um grande dilúvio. 大洪水が起きると。 Toda a terra será tomada por águas. この地球のすべてのものが水に飲まれると。 E por todo o tempo Noé pregou aquelas pessoas. 長い間、当時の人たちにその予言をひたすら伝え続けました。 Mas de toda aquela sociedade da época, しかし当時生きていた人々は apenas 8 pessoas se salvaram. 信じず、たった8人の人しか救われませんでした。 Para aquela época era uma loucura. 当時からしたら考えられないことだったのです。 Mas para Noé, não. でもノアからしたら真実そのものだったんです。 Noé, ele creu na palavra de Deus. ノアは神の御言葉を信じまし E た。 ele fez tudo conforme Deus havia lhe ordenado. そして神が命じたすべての物事を成し遂げま E a す。 Bíblia diz que Noé e sua casa, eles foram salvos. そして聖書では明らかにノアとその家族は救われたと明言し A ま fé す。 nos leva a agir. 信仰は行動に移させます。 Mas a incredulidade しかし不信仰は nos paralisa, 私たちを止めて nos しまうんで deixa す。 acomodados, 私たちが amedrontados, その状況に満足し、 conformados. そして怯えさせるのです。 E a Bíblia nos diz que Jesus falou assim que eles eram homens de pouca fé, não estavam crendo, e eles também eram homens duros de coração. そしてイエス・キリストはさらに彼らが不信仰なだけではなく心が堅くなであるとも言いました。 Corações duros são corações que muitas vezes acham que a minha vontade é melhor do que a vontade de Deus. 堅くな心とは私の願いは神の願いよりも良いと考えてしまう心のことで São す。 corações fechados para a verdade de Deus. 神の真実に心を閉ざしている状態です。 Não ouve a palavra de Deus com atenção. 神の御言葉を集中して聞こうとしないんです。 Desprezam muitas vezes. 時にはその御言葉を拒絶します。 Como aquele texto do semeador, onde o semeador sai para semear e vai lançando as sementes. 種まきの人の話を思い出してくださ E い。 certa parte da semente cai no solo à beira do caminho. 種をまく人は種をまいていく中で道端で種が落ちるのを見ます。 Que era um solo duro でもその道端はとても硬かったのです。 e que não era receptível à mensagem de Deus. そして種である神の御言葉を受け入れる土ではなかったと。 E aqui, queridos, nós estamos falando de pessoas que muitas vezes estão dentro das igrejas. ここでは教会の中にいる人々の話をしているわけです。 Ouvem a mensagem, 御言葉を聞くんです。 mas menosprezam
o seu conteúdo. しかしその内容を拒絶しちゃうんです。 Acham, quem sabe, que essa mensagem serve para tantas pessoas. 他の人々にはこのメッセージはきっと効果的だろうと思い Mas ま para mim não す。 se encaixa muito bem. でも僕からしたら全くマッチしないな Eu と me。lembro de quando a minha esposa se converteu. 牧師先生の妻が、キリストを信じた時に Eu は era totalmente averso ao cristianismo. 牧師先生はもう完全にクリスチャンになることを拒んでいました。 Eu falava para ela assim, aqui, que bom que você encontrou Deus. Se você está precisando, busca Ele. Eu não estou precisando. 牧師先生は、奥さんにこう言いました。あ、キリストに出会えてよかったね。でも僕は必要ないよと。 Mas se você está frágil, está precisando de Deus, que bom que você encontrou a Ele. あなたが弱いならば神様を必要としているならよかった。 Mas eu não preciso dele. でも俺は必要ないと Se。quiser, eu levo você até a igreja. もしもよろしければ教会まで君を連れて行くよと。 Mas eu não preciso. でも僕は必要ないと。 É muitas vezes acharmos, queridos, que o meu melhor é melhor do que o melhor de Deus. このような形で自分のベストが神のベストよりももっといいと勘違いして E しま quando う。 nós pensamos assim, 私たちがこのように考えるとき、 nós desprezamos o tudo de Deus para as nossas vidas. 神のすべての良いことを拒絶し始めます。 Nós começamos a buscar a nossa vontade 私たちの欲のみを求めて e しまいます。 desprezamos o projeto de Deus para as nossas vidas. そして神のプロジェクトそのものを拒絶し始めるわけで Deste す。 modo, deixamos a missão de Deus de lado. このような形で神のミッションを置き去りにしてしま Buscamos う。 viver a nossa vida. 私たちの人生を生きるために。 E é muito comum, queridos, muitas vezes nós estamos dentro da igreja. 教会の中に生きている中で、 E você muitas vezes vê pessoas nem um pouco compromissadas com a obra e a missão da igreja. 教会の中で全く神様の御言葉に目を留めず、そして神様のために働こうとし Mas てい é る人 porque 々がいます。 continuam ainda buscando seus planos, もう自分の計画をただひたすら求めようとしている。 buscando a realização das suas vontades, 自分の欲をただひたすら実現しようとしている。 totalmente alheias à vontade de Deus. もはや神の御心なんて知ったこっちゃないと E。é por isso que Jesus ele continua falando. だからこそキリストは今もなお語り続けます。 Muito é o trabalho, grande é a seara, mas poucos são aqueles que trabalham. 収穫は多い。しかしながら働き手が少ないと。 Então tome muito cuidado com a incredulidade. それゆえ不信仰に気をつけてくださ Tome い。 cuidado com o coração duro. 固い心を持たないでくださ O い。 coração duro não permite que sejamos transformados pelo Evangelho. 固い心は福音の変化を受け入れようとしません。 Você pode estar 50 anos dentro de uma igreja, se você não abrir o coração para o Evangelho, a sua vida não vai mudar. たとえあなたが教会に50年以上居続けたとしても、心を開かない限りあなたの人生は変わらないのです。 Mas se você chega hoje na igreja でもあなたがたった一日今日 e abre o 教会 teu について coração, たった一度心を開くな se らば、 rende ao senhorio, à graça de Deus, その一度の中でキリストの素晴らしさにひざまずく eu なら posso ば、 afirmar para você, queridos, 間違いなく断言します。 que Deus vai transformar radicalmente a sua vida. 主はあなたの人生を劇的に変えます。 Vai transformar a sua vida あなたの命そのものを作り変えま e す。 realidades ao seu entorno. あなたの周りにある現実ですらも変わることができる Então ので abra-se す。 para tudo aquilo que Deus tem para a tua vida. それゆえ神が与えようとしているすべての物事に心を開いてくだ Vamos さ falar sobre a missão, versículo 15. い。ではミッションの内容を見ていきましょう。 A Bíblia diz assim: Disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. 15節、それからこう宣言されました。全世界に出て行きなさい。すべての人々にこの福音を述べ伝えるのです。 Aqui nós vemos um chamado de Deus para todos. 皆さん、ここで神様が皆にミッションを与えている瞬間が見ることができ Para ます。 todos os que viessem a crer nele. 信じる者皆に与えたミッション Para です。 todos os cristãos. すべてのクリスチャンに対してで Não す。 somente para os líderes de uma igreja. 教会のリーダーたちのみに与えら Ele れたものじゃない。 diz: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. キリストは全世界に出て行ってすべての人々に福音を伝えなさいと。 E é claro que nós vemos aqui quando Jesus fala esta frase, ele está falando superlativamente, aumentando esta frase. ここでイエス・キリストはこの聖書箇所で、
規模をハードルをとても上げています。 para falar como deve ser a intensidade do nosso servir a Deus. なぜ規模をハードルを上げるのか、私たちがどれだけ熱心にこのミッションをするべきかを Ele 伝 fala えるため assim: です。 olha, vão a todo mundo e pregam o evangelho para todas as pessoas. キリストは全世界に出て行って全ての人々に福音を伝えなさいと言い Nós まし sabemos た。 que isso é uma utopia, しかしながらこれを実現することはユートピアです。 que você pode se esforçar durante a sua vida e você não vai, com certeza, atingir todos os 4 cantos da terra. 自分の人生全て使い果たして時間を使い果たしても Você não vai conseguir evangelizar cada criatura desta terra. 全世界にキリストの名を届けることは物理的に不可能です。 Mas Jesus está nos desafiando a ter esse nível de disposição e disponibilidade para agirmos na nossa missão. しかしキリストはこのくらいの気持ちで私のミッションを遂行してねと言ってるんで Então す。 eu não tenho tempo a perder. それゆえ時間を無駄にはできない。 Eu tenho que aproveitar o meu tempo. 与えられた時間を Eu 有 tenho 意義 muito に使わ trabalho な a いと。 realizar. 私たちは実現 Eu しない tenho といけない muita ミッション gente が a ある。 anunciar. 伝えないといけない福音がある。 Eu tenho muitos lugares aí. さらに行かないといけない場所がた Então く eu さんあ não る。 posso ficar parado. それゆえ止まることなんてできやしない。 Queridos, nós precisamos ter disposição e disponibilidade na obra e no reino de Deus. 私たちはこの熱い気持ちと行動力を持たないといけないわけで Porque す。 muitas vezes, queridos, nós somos salvos sim. 私たちは確かに救われてはいま Mas す。 muitas vezes nós pensamos que fomos salvos para ter uma cadeira cativa dentro da igreja. しかし救われて私たちはただ単に教会に椅子を据えて座っているだけになっていま Mas す。 você foi salvo para sair e anunciar o evangelho de Cristo àqueles que não conhecem. しかしあなたが救われたのはまだキリストを知らない人たちに福音を伝えるため E です。 são inúmeras e inúmeras pessoas que ainda não conhecem o evangelho do Senhor. キリストを知らない人はたくさんまだいます。 Nós estamos em uma nação, queridos, que se estima que 1% é cristã. 私たちが生きるこの日本では 1% 未満がクリスチャンであると Ou 言われて seja, い o ます。 desafio diante de nós é gigante. 要するに私たちの目の前に置かれている課題はとても大きいのです。 Nós não podemos ficar de braços cruzados. その状況を見て私たちはただ単に腕を組 É ん o で que 座っ Jesus ている está 状況 falando. になってはいけないんです。 Nós não podemos ficar parados. 止まってはいけないん Nós não です。 sabemos quando a oportunidade vai se findar. このチャンスが、このミッションがいつ終わるのか私たちは分かりませ Então eu ん。 preciso viver com intensidade, servir com intensidade no agora da minha vida. だからこそ今現在自分の人生を熱く集中しながら生きないといけない。 Sirva a Deus com disposição. どうか熱意を持って主に仕えてくださ Seja い。 disponível na obra de Deus. どうか神の御業にぜひ参加してみてく A だ palavra do さ Senhor い。 nos diz lá em Eclesiastes 9, versículo 10: tudo quanto te vier às mãos, faze com excelência, faze da melhor forma possível. 主の御言葉はこう語ります。すべてあなたの手元に与えられた物事は自分の力で頑張って遂行してみてと。 O texto nos fala assim que nós devemos agir e fazer as coisas com excelência, com o melhor que podemos fazer. この聖書箇所は一体どういう意味か。私たちは行動に移し、そして自分のベストを尽くして頑張らないといけ É ない esse っていう tipo 意 de 味です。 cristãos, queridos, que fazem diferença no meio de uma geração. このようなクリスチャンがこの世代で変化をもたらす人です。 Que compartilham o evangelho, 福音を共有するクリスチャンです。 entendem a grande necessidade. とても必要としている人々がいるんだと知っている人々 Falando em です necessidade, vamos ver no versículo 16. では16節を見ていきましょう。 Quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer será condenado. 信じてバプテスマを受ける者は救われます。しかし信じない者は罪に定められます。 Queridos, aqui nos fala da importância da nossa missão. 皆さん、ここで私たちに与えられたミッションの重要性が Nos 書か fala れてい da ます。 urgência da nossa missão. 私たちのミッションの緊急性が持っています。 Nós falamos que grande é o campo a ser alcançado. 私たちは今福音が届けられるべき大地は広いと語りまし Grande é o た。 trabalho a ser realizado pela igreja.
教会がどれだけたくさん働かないといけないのかは語るまでもありません。 E esse é um tipo de mensagem que nos incomoda um pouco. でもこのようなメッセージは聞いているとあまりいい心地がしません。 Porque muitas vezes nós queremos estar na nossa zona de conforto, alegres com a nossa salvação. なぜならば時に私たちは自分はもう救われているからもうゆったり過ごしたいんだと思いがちだからで Cercado す。 por uma roda de irmãos amigos, 友達たちのこの輪っかの中でゆったりと nos alegrando. 喜びながら、 Mas nós não podemos estar com os olhos fechados à grande necessidade que está diante de nós. しかし私たちは今目の前に置かれたこのミッションに目をつむることはしてはいけないの Jesus で está す。 falando, olha, a missão de cada um de vocês é muito importante. イエス・キリストは一人一人に与えたミッションはとても大事だよって言ってい E ま ela é す。 muito urgente. そして緊急を要するもので Porque す。 aquele que crê será salvo. なぜならば福音を信じる者は救われるからで E aquele que não crê já está condenado. す。しかし信じない者は裁きを受けると。 E aqui nós não estamos falando, querido, de realidades somente para esta vida. 私たちはこの聖書箇所を見て分かることは、ここは人生そのものの現実のみを語っている Nós わけじ estamos ゃない falando de uma realidade para além dessa vida. この聖書箇所は人生が終わってからの話も綴っている Nós わ não けで estamos す。 falando de estarmos felizes e alegres com a vida que nós estamos vivendo somente aqui. 私たちはこの生きている人生の中で嬉しく幸せに生きることだけを目標にはしてい Mas ない e んで quando a す。 morte chegar, o que será? 死が訪れた時、私たちの手元には何が残る Para でしょう。 onde iremos? 私たちは一体どこに行くのでしょ Jesus está falando de salvação. う。キリストは救いについて語っています。 Jesus está falando sobre condenação. そしてそれと同時に裁きについても語 Jesus っ está ていま falando す。 indiretamente sobre céu. キリストは天国について語ります。 Jesus está falando sobre inferno. でも同じキリストは地獄についても語るわけです。 Jesus está falando de uma eternidade com Ele. キリストは永遠に彼と生きる未来を語ります。 Jesus está falando de uma eternidade sem Ele, sem volta. しかし永遠に彼と生きれない未来も語るわけです。 Aquele que crê será salvo. 信じる者は救われます。 Terá vida abundante 豊かな命を得ま e す。 terá vida eterna. そして永遠の命を手にします。 Aquele que não crê 信じない者は estará perdido eternamente, 永遠にずっと迷い続けます。 sem possibilidade de retorno. もはや後戻りはもうできないんです。 Nós temos esta missão, queridos. 私たちにはこのミッションが与えられました。 Pessoas e mais pessoas passam diante das nossas vidas a cada dia. 人生を生きていく中でたくさんの人々が来ては通り過ぎていってます。 E nós não podemos ficar alheios a esta realidade, a essa grande necessidade. 私たちはこの現実を見て立ち止まってはいられないの Em で todo す。 momento do ministério de Cristo, Jesus estava atento à necessidade das pessoas. どんな時でもキリストは生きている間人々に尽くしまし Você た。 lembra ali em Lucas capítulo 19? ルカの福音書19章 Jesus で está は passando pela cidade. キリストは町を通り過ぎようとしていま Um し homem た。 chamado Zaqueu fica sabendo que ele está passando por lá. ザーカイという男がキリストが通ると知りました。 Mas grande era a multidão que seguia Jesus. しかしイエス・キリストの後をついていく群衆が多かったわけで Mas す。 a Bíblia diz que Zaqueu ele era de pequena estrutura, era baixo. ましてやザーカイはとても背がちっちゃかったと聖書は語り Por ま causa da す。 grande multidão, ele não conseguia ter contato com Jesus. そしてこの大きな群衆を目の前に彼はキリストを見ることができなか Até っ que um た。 momento Zaqueu ele corre mais para frente, sobe numa figueira. するとザーカイは前に進んでイチジクの木に登り始めるわけで E す a。Bíblia diz que Jesus vê Zaqueu ali naquele lugar. するとキリストはザーカイをそのイチジクの木の上にいることを見ます。 Jesus diz para aquele homem: Zaqueu, desce depressa, porque é necessário que hoje eu vá para a tua casa. キリストはそのザーカイという男にこう言います。さあザーカイ、今すぐ降りてあなたの家に行くからと。 Eu não sei qual era a urgência.
どれだけ緊急性を要したかは Quem 分かりま sabe せん。 uma questão dentro do lar, da casa de Zaqueu, a ser もしかした resolvida. らザーカイの家の中で家庭トラブルがあったかもしれません。 Mas com certeza nós podemos fazer referência, queridos, à urgência da salvação para aquele homem. しかし間違いなく言えることは一つ、彼があの瞬間救いを必要としていたのは間違いないで Jesus す。 fala assim: eu preciso ir na tua casa hoje. キリストはあの瞬間、ザーカイ、今あなたの家に行かないといけないと言いま A した。 salvação precisa chegar hoje para as vidas, queridos. 救いは現在人々の命に届けられないといけないんです。 Porque se as pessoas não ouvirem, なぜなら、もしも福音が届けられなければ、 não forem alcançadas, そして救われなければ elas estarão condenadas. 裁きを受けます。 Mas a Bíblia nos diz lá em Romanos capítulo 10, しかしローマ書10章では versículo 13 ao 14. 13節14節ま Porque で、 todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. 主の名を呼び求める者は皆救われると書いてありま Mas す。 como invocarão naquele que não creram? しかし信じない者たちが、福音を聞いたことない人たちがどのようにして主の名を叫ぶことで E しょ como う。 eles vão crer naquele que nunca ouviram? 一度も聞いたことがない人たちがどのようにしてイエス様の名前を呼び求めるで E しょ como う。 eles vão ouvir se não há quem pregue? 語る人たちがいないのにどのようにして人々はメッセージを聞くでしょう。 Essa é a pergunta que ecoa aqui em nosso meio nesse dia. 今日私たちの間に響くメッセージはこれです。 Como essas pessoas serão salvas se nós não pregarmos o Evangelho? 私たちが福音を語らないのであればどのようにして人々は救われるのだろうかと。 99%, queridos, da população desta nação não conhecem a Jesus. 99% ものこの日本の人口はキリストをまだ信じていないのです。 Como elas crerão se não há quem pregue? その人々は語らない人たちがいる世界でどのようにしてキリストを信じることができましょう Eu か。 acho que nós precisamos sair da nossa zona de conforto 私たちは今満足しているこの状況から一旦抜け出さないといけない e と思います。 entendemos esta realidade, そしてこの現実を理解し始めないといけ essa ない。 grande urgência この緊急を要する状況を e a grande e importante missão que cada um de nós temos. そして一人一人に与えられた重大なミッションをさらに認識すべきで Queridos, す。 o amanhã pode ser tarde. 皆さん、明日を待てば手遅れになるかもしれま Nós せん。 temos uma tendência para deixar para depois. 私たちはよく物事を後回しにする性格を持ってい O ます。 amanhã pode não existir. でも明日は来ないかもしれないのです。 Uma vez eu estava caminhando no parque 私はとある日公園で散歩をしていました。 e caminhando eu passei assim e era tempo do verão. そして散歩をしている時に夏だったわけです。 Quando está começando o verão, os irmãos já sabem, conhecem que as cigarras elas começam a cantar, né? 夏が近づくとセミが鳴き始めることを皆さんは知っていま E す。 eu estava caminhando ali no circuito ali その公園には散歩のコースがあったのでずっとくるくる回っていました。 eu も já tinha caminhado uns 50 quilômetros, eu perdi a conta, né? う50キロ以上も散歩していたんです。もう計算すらしていません。 Aí dando a volta no circuito e de repente uma cigarra muito bonita caiu no meio da pista. でもその散歩をしている中でめっちゃ綺麗なセミが落ちるわけですね。道 Aí eu 端に。 passei por ela, dei mais uma volta. そしてそのセミを無視してもう一周するわけです。 Aí eu olhei para ela assim e falei, puxa vida, eu vou colocar ela de volta na árvore, num lugar seguro. その落ちたセミを見て牧師先生はこのセミを木に戻してあげようとも考えま Mas す。 como eu estava concentrado na minha caminhada, dei mais uma volta lá, depois eu coloco ela lá na árvore. しかしあまりにも自分の散歩に集中していたがゆえにもう一周してから Aí dei mais 助 uma けてあげよ volta, う falei assim, と。 não, na próxima volta eu coloco ela num も lugar う一周し終 seguro. わっていや次こそはという思いでもう一周します。 Aí quando eu estava chegando novamente perto dela, eu falei assim, agora eu vou colocar ela na árvore. そして最後の一周をするときにさあ今助けてあげるからねと思いまし Quando eu た。 estava chegando perto dela, veio um caraço, um corvo, pegou e levou a cigarra embora. でも助けようとしたその瞬間にカラスがやってきてそのセミを食べちゃったわけです。 O depois pode ser tarde demais.
後に回すと手遅れになるかもしれません。 Então entenda, queridos, a sua missão ela é importante, ela é urgente. それゆえあなたに与えられたミッションは緊急を要します。 Vamos lá, versículo 17 e 18. 17、18節見ていきまし Diz ょう。 assim: estes sinais hão de acompanhar aqueles que crerem em meu nome. Expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará dano algum. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. 信じる人々は私の権威によって悪霊を追い出し、新しい言葉を語ります。蛇を掴んでも毒を飲んでも害を受けません。病人に手を置けば病気は治ります。 Queridos, aqui nós temos uma promessa de Deus. 皆さん、ここでは神の約束が与えられてい Aqui ま Jesus す。 está falando: olha, eu vou capacitar vocês a realizarem a missão. 神はダイレクトにあなたがミッションを成し遂げるために力を貸すよと言っていま Jesus não す。 falou assim: ó, vão lá e agora se virem. イエス・キリストはさあ行ってあとは自分たちで頑張れとは言っていないん Não, で Jesus す。 falou assim: vão. イエス・キリストは行きなさいと言いま Mas した。 antes de enviá-los, でもあなた方を送る前に Jesus estava falando assim: eu vou capacitar, vou dar autoridade espiritual, poder para que vocês realizem com sucesso a missão que eu tenho dado a vocês. 私はあなた方に権威を与え、そして任せたミッションを成し遂げるための力を残すと言っています。 Atos 1:8 nos fala assim: olha, e descerá sobre vós o poder do Espírito Santo. 使徒一章の8節ではこうあります。あなた方の上に聖霊の力が下ると。 E vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, そしてあなた方はエルサレムにおいて、 em toda a Judéia, ユダヤ全土、 Samaria e até os confins da terra. サマリア地の果てにおいて私の証人となると。 Sabe, queridos, nós precisamos acordar para esta realidade. 皆さん、私たちはこの現実に目を覚まさないといけないわ Jesus け te で deu uma す。 missão, sim, イエス様はあなたにミッションを与えまし mas た。 você não vai realizar essa missão no seu intelectual, com a sua força. しかし、あなたはこのミッションを自分の力によって成し遂げるわけではありません。 Mas você vai se mover na capacitação que Deus der à tua vida. 神様が与える力によってあなたは行動に移ることができます。 Ele vai te dar poder. 彼があなたに力を与えてくれま Aqui ele す。 está falando de poder, de dons espirituais, de proteção. ここでキリストははっきりと力、賜物、そして神のご加護について語っています。 Sim, queridos, grande é o desafio. 間違いなくチャレンジは E 大きいもの chega a で nos す。 assustar. 時に私たちは大きさを見てびっ Mas くり quando し nós ます。 colocamos Deus na conta, しかし私たちが神様が共にいることを知るとき、 nós entendemos que dá para fazer sim. 私たちはこれを成し遂げることは可能だという結論に至 Se りま Deus é す。 por nós, quem será contra nós? 神が共にいるならば誰が私たちに敵対できようかと。 Deus fala através do profeta Isaías: operando eu, quem impedirá? 預言者イザヤを通して主は言われました。私が御業を行うのであれば誰がそれを止めることができようかと。 Deus tem dado à igreja esta autoridade. キリストは自身の教会にその権威を与えまし É uma た。 promessa de Deus. 神の約束なん Veja で comigo no す。 versículo 19. 19節を見ていきましょ A Bíblia nos diz assim, queridos: de fato, o Senhor Jesus, depois de ter lhes falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. う。こう語り終えるとイエスは天に上げられ神の右の座に疲れました。 E aqui Jesus, ele, tendo falado aos seus discípulos, ele ascendeu a presença de Deus, do Pai. この場面でイエス・キリストは弟子たちにミッションを残し、そして天に上げられます。 Ele foi recebido no céu. そして天では受け入れられ、 E quando fala assim que ele está sentado à destra de Deus, そして神の右の座に疲れたとあります。 é o símbolo de quem tem autoridade. 右の座に疲れたということは権威を持っている存在になっているとい Nos うことで mostrando す。 que quem nos deu a promessa, 約束を与えたものは、 de que quem nos deu a missão, ミッションを与えたこの神は é Deus todo-poderoso. Ele próprio é a garantia. 全能であり最強の神なんです。彼が私たちの保証なんです。 De que a sua missão será um êxito.
必ずミッションは成功する保証は神そのも De の que です。 realmente Ele vai te capacitar durante todo o processo da missão. ずっと必ずミッションが続く限り力を与えてくれる保 Ele é um 証 Deus な que não んです。 mente. 嘘をつくことのない Ele é um 神 Deus que で não す。 falha. そして間違えることのない神で Ele もあ é り um ま Deus す。 fiel. そして忠実な誠 Que 実 está な no 神で controle す。 de todas as coisas. すべての物事をコントロールする方です。 Cuja palavra vai se cumprir. 御言葉は必ず成し遂げられます。 Essa palavra tem se cumprido dia após dia. そして一日が過ぎるたびに Creia 成 você ou し遂げら não, れていっています。信じようが信じまいが toda palavra vai se cumprir. すべての御言葉が Os 成し遂げられ céus ま e a す。 terra passarão, mas a palavra de Deus não passará. 天と地は過ぎ去れど神の御言葉は過ぎ去らない。 Veja comigo no versículo 20. では20節を見ていきましょう。終わりに差し掛かって Tendo いま eles す。 partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. 弟子たちは命じられた通りに出て行き、あらゆるところでこの福音を述べ伝えました。主が共に働いてくださったので、数々の奇跡が起こり、弟子たちの教えの確かさが証明されまし Então た。 agora aqueles discípulos que estavam escondidos e com medo, 隠れていた、そして扉を閉めていた弟子たちは、 a Bíblia diz que eles saem pregando para tudo quanto é parte, 今となってはあらゆるところで福音を伝える存在に変わった falando の de です。 Jesus para todas as pessoas. すべての人々にキリストの福音を伝えます。 Isso normalmente acontece quando a gente se converte, né? 私たちが初めて神様を信じたとき、この気持ちになりますね。 Você quer pregar para o pai, você quer pregar para a mãe, お父さんにそれを伝えたい、お母さんにも福音を伝えたい。 para tio, tia, 自分のおじさん、おばさんにも伝えた irmão, い。 filho, 兄弟、息子、娘に伝えたい。 para o cachorro, você Bom. fala também de Jesus. 自分のワンちゃんにも福音を伝えたいと願うほど E で é す。 porque você fica numa empolgação, você é tão impactado pela graça de Deus. そうなんです。私たちはあまりにも熱い気持ちになって信じたことでしょ A う。 Bíblia fala assim que quando Jonas foi até Nínive, 聖書ではヨナがニネベの町に行った時に、 fala assim que o rei e todas as pessoas daquele lugar, eles fizeram um jejum e se cobriram com panos de saco. ヨナのメッセージを聞いた王様、そしてその町の人々全員は断食をして、そしてですね、祈りを捧げるために服まで着替えてみんな神を信じたと。 E a Bíblia diz que não somente o povo, mas até os animais fizeram jejum. Foram obrigados a fazer jejum. その町の人間のみならず、その町にいた家畜ですらもご飯を食べなかったくらい Eles です。 tiveram a consciência. 彼らは知ったんです。 Ei, esse Deus que falou conosco não é um Deus qualquer, não. 私たちにメッセージを与えた神はただもんではないと。 Então nós precisamos nos consagrar. それゆえ私たちも同じよう Precisamos に nos render diante desse Deus. 神の御前にひれ伏すべきで E す。 até os animais fizeram jejum. 家畜ですら断食したんですよ。 E queridos, esse Deus, a Bíblia nos diz nesse último versículo que nós lemos que Jesus acompanhou os seus discípulos. この弟子たちと共にいたのはキリスト本人でした。 Quando você vai realizar a sua missão, queridos, saiba, a presença manifesta de Deus te acompanha. 皆さん、神のミッションを成し遂げる際、神の臨在があなたと共にあります。 E o texto nos diz aqui neste Evangelho de Marcos que Jesus ia cooperando com eles. マルコの福音書でははっきりと主が共に働いてくださったと書いてありま Você す。 já parou para pensar ter um ajudador como esse? 皆さん、このような助っ人がいると想像するとき、 Você どんな気持ちになります está fazendo a か missão?？ あなたはミッションをしているときに、 E Jesus chega para dizer, está precisando do quê? O que está precisando para realizar essa missão? イエス様が近寄ってきて、さあ、どうだい？力がいるかい？助けてあげようか。 O que está precisando para que você realize a sua missão? ミッションを成し遂げるために何を必要としているのだ？ Jesus ia cooperando com eles. 主は共に働いてくださったと書い Ele て se あります。 apresentou como aquele que estava ali para, opa, e aí? Estou aqui para ajudar. イエス・キリストはあたかもその弟子たちに、私はあなたを助けるためにずっと隣にいるよ E a と自 Bíblia 己紹介している diz か que の o よう Senhor です。 confirmava aquilo que eles pregavam através de sinais e maravilhas. そして主が共に働いてくださったので、数々の奇跡が起こったと書いてあります。 Ouse servir a Deus.
それゆえ神に仕えることを諦めないでください。 No meio desse serviço, Deus vai te surpreender com sinais e maravilhas. その働きの中で神はさまざまな奇跡と印を示してくださいます。 Deus tem uma missão para a minha vida e para a tua vida. 主は私にあなたにミッションを与えてい Ninguém ま aqui é す。 mais ou menos importante que outros. この場では誰かが上にいたり下にいたりとかは存在しません。 Todos nós temos uma missão みんなミッションを与えられています。 importante e urgente, queridos. 重要であり緊急を要します。 O maior sucesso que nós podemos ter na nossa vida 人生において一番の大きな成功は não é termos o nosso nome escrito no hall da fama, 有名人になることじゃないのです。 não é termos um nível de vida social e econômica muito bem sucedido, 経済的に社会的に豊かな人生を送ることじゃないんです。 mas é podermos um dia ouvirmos de Jesus. でも本当の成功はいつかキリストの名を聞いて Servo bom e fiel. 彼本人からいい弟子よと Você foi fiel no pouco, 小さな物事ですらあなたはよくぞ働いてくれた。 no muito eu vou te colocar. それゆえ大いにあなたを報いようと。 Ou seja, tudo que você fizer para Deus, 要するにあなたが神のためにすることすべては saiba que ainda é pouco まだ少ないです。 diante daquilo que Deus vai apresentar para a tua vida. 神様が用意している報いと比べれば Aí você vai poder falar: その時私たちは自信持って言えます。 Senhor, valeu a pena. 主よ無駄じゃなかったよと。 Sim, Senhor, valeu a pena. 無駄じゃなかったよと。 Um dia nós vamos olhar para trás. いつか私たちは後ろを見ることになりま Nós す。 vamos poder dizer: certamente a bondade e a misericórdia do Senhor me seguiram todos os dias da minha vida. その時私たちは神の恵みと慈しみが追いかけ続けてきたと自信持って断言できま E す。 agora habitarei para sempre na casa do meu Deus. その日が来たら永遠に父の家で過ごすことになります。 Vale a pena, queridos. 無駄じゃないです皆 Vale さ a ん。 pena. 無駄じゃないです。 Aleluia. Feche os teus olhos. 皆さん目を閉じてください。 Jesus ressuscitou dentre os mortos. キリストは死人の中からよみがえられました。 Ele ressuscitou. 復活したん Ele です。 ressuscitou. 復活されたんで E す。 Paulo, com esse entendimento パウロはこれを知っていたわけで de す。 que Jesus ressuscitou dentre os mortos, 死人からよみがえられたんだと。 ele diz lá em 1 Coríntios: 第一コリントでパウロはこう言います。 portanto, meus amados irmãos, 兄弟たちよ、 sejam firmes e constantes, 諦めないでいてください。 sempre abundantes na obra do Senhor, 神の御業にしっかりと参加してください。 sabendo que tudo que você faz no Senhor não é vão. 主にあるすべて、主のためにすることすべて無駄じゃないと。 Você tem uma missão. あなたにはミッションが与えられています。 Alegre-se sim com a sua salvação. あなたの救いを聞いて喜んでくだ Você não さい。 podia alcançar ela, あなたはそれを受け取るに値しなか mas った。 Deus, com a sua maravilhosa graça, te ofereceu しかし神は恵みのゆえあなたに与えました。 aquilo que chegou de graça às nossas vidas. 私たちの人生に無料で与えられたものは Custou para Deus um alto preço. とても大きな代価が支払われたん O です。 sangue de Jesus Cristo se verteu naquela cruz. イエス・キリストの血潮が降り注がれたん O で sangue す。 sem pecado 罪のない血が foi 流された。 derramado naquela cruz como pagamento da dívida do nosso pecado. 私たちの罪を支払うためにキリストは十字架で血を流 Então し se たんで alegre す。 sim, porque Deus mudou a história, o seu destino. それゆえ喜んでください。神はあなたのたどり着く目的地を変えたん Agora で em す。 Cristo, キリストにあって ainda que a nossa vida se acabe nesta vida, この人生で私たちが命を絶ったとしても podemos ter a certeza de estar com Ele para todo sempre. 必ずこの人生の後で永遠を味わうことになりま Mas す。 outras pessoas precisam saber dessa bênção. しかしこの祝福を他の人たちは知る必要があ Deus りま espera す。 que a sua igreja, eu e vocês, nos levantemos nessa geração 主はこの教会がこの世代の中で立ち上がることを望んで para います。 dizermos: Jesus é Salvador, 主イエスは救い主であると宣言する Jesus た é め o に Salvador, 主が救い主であると Jesus é o Messias. 主がメシアであるという Não tenha medo,
ことを語るために Senhor 恐れない vai te でくださ capacitar. い。主は力を与えます。 Senhor vai te capacitar. 必ず力を与 Você え vai ま se す。 surpreender. あなたは驚くことでしょう。 Pai querido e santo, nós nos alegramos na tua presença. 愛する天の父様、あなたの御前にあって喜びます。 Maravilhosa é a tua graça sobre nós. あなたの恵みは本当に素晴らしいで Obrigado, す。 Deus, porque se aqui nós estamos, Senhor, é porque o Senhor nos amou de tal maneira, 主よ、私たちがここにいるのはあなたが愛してくださったからです。 a tal ponto de se entregar naquela rude cruz 私たちのためにあの十字架で死んでくださいまし e た。 morrer 私たちのために死なれ、 uma morte horrível, 残酷な死を迎えました。 mas para nos dar uma doce salvação. でもそれは甘い救いを与えるためでもあり Pai ま querido, す。 somos gratos a Ti, 主よ、あなたに感謝を捧げます。 gratos e alegres no Senhor. あなたにあって喜びを持ちま Mas す。 Deus, しかしながら主よ、 queremos, Senhor, como igreja do Senhor, 私たちはあなたの教会として nos levantarmos e cumprirmos a nossa missão. 立ち上がって自分のミッションを成し遂げた Não い。 queremos fechar os nossos olhos. 私たちの目を私たちは閉じたくはあり Não ません。 queremos ser negligentes, meu Pai. 私たちはミッションを拒絶は Não したくはありま queremos せ estar ん。 distraídos demais 私たちは自分たちのミッションを見ずによそ見はしたくはあ diante り de ま tão せん。 grande necessidade. 今、緊急を要する状況なのに、 Deus fortalece nossas mãos. 私たちは諦めたくはないのです。 Capacita-nos, Senhor. どうか私たちに力を与えてください。 Espírito Santo de Deus, 聖霊様、 visita cada um dos teus filhos, Senhor. どうぞあなたの子 Trazendo 供た dons ち e に talentos, meu Pai. 賜物とそしてタレントを与えください。 Derramando poder sobre cada vida. 一人一人に力を降り注いでください。力を、 Coragem para pregar o teu evangelho. 福音を伝える勇気を Em nome de Jesus, どうかお Senhor. 与えください。 Somos gratos a Ti. あなたに感謝します。 Abençoa a tua igreja. あなたの教会をどうぞ祝福してくださ Fortalece い o。teu povo a cada dia, meu Deus. あなたの民を日々もっと近づけてください。イエス様の名前によっ Nós て oramos e agradecemos, meu Pai. 感謝 Em し nome de 祈りま Jesus. す。 Amém. アーメン。